mais quente, né? Isso. Muito bem. Então, quer dar uma palavrinha antes, Erlon, para nós iniciarmos daí já com a oração e daí já entrar no tema? Pode ficar à vontade, padre. Pode iniciar a acolhida, iniciar a oração. O pessoal, acho que já tá entrando bastante gente ainda, né? Já tem um bom grupo já que está online, né? Acho que daria para nós iniciar. Mas ainda que tá friozinho, né? E dormir mais cedo hoje, né? Porque o frio é bom para dormir. É bom. Os casinhos quentes, deitar mais cedo. O Padre Érico, acho que pelo jeito fez uma sopa aí, ou um frango caipira, que ele tá ansioso aí para essa janta e para essa dormida aí. Hein, Padre? Rapaz, só faltou um frango caipira, fazer como diz o Dom Wagner, fazer um galo cozido. Nossa, mãe. Um galo cozido. Então, o pessoal sempre... Tem os campistas que entram sempre um pouquinho atrasado, de repente dá para aguardar ali pelas 8h32, 20h32, né? Vamos dar uma... aproveitando aí, Erlon, por gentileza, se você deixa, todos que estão ouvindo aqui conseguiram visualizar o vídeo da primeira parte que foi enviado na gravação da formação passada? Faz um positivo aqueles que ouviram e conseguiram. Como diz, dá um like. Isso. Então tá. Antecipando já, então, é que depois desta formação, o Erlon também vai explanar mais, vai passar também essa... Teríamos na quinta-feira, pode ser então, Erlon? Sim. Conforme daquele texto lá que a gente deu uma olhada, você vai dar mais uma revisada e a gente lança logo após a formação. A gente já lança, então, convidando, antecipando, que teríamos uma partilha, né? Com todos que visualizaram e assistiram essa primeira parte do vídeo que já foi enviado e desta de hoje. Na quinta-feira, então, a partir das 20h30, a gente terá uma condução do Erlon. É isso, né, Erlon? E da Rafa, por gentileza? Vamos fazer esse trabalho, né? De uma partilha sobre essa formação. Então, aqueles que quiserem assistir a primeira parte e dar continuidade com essa segunda, ou assistir essa hoje, assistir a primeira também não vai atrapalhar. E daí já vai formalizando algumas perguntas, né? Colocando no dia a dia, na vida, no trabalho, né? Nas pastorais, enfim, no cotidiano, né? E nos possíveis e futuros acampamentos, ainda que não temos uma data certa para acontecer, não temos ainda uma determinação dele, né? Que foi liberado aqui na nossa diocese. Eu não sei como é que vai ficar agora, de repente o Padre Érico está mais informado sobre o novo bispo também, né? Se ele já deliberou alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, a gente vai dando as informações no grupo. Mas, a princípio, fica esse convite. Então, para quinta-feira, a gente vai colocar o texto convite logo após a formação. Então, para quinta-feira, às 20h30, partilharemos sobre essas formações, né? Aqueles que tiverem vontade, já fica o convite. Agora, obrigado, um abraço. Só passar a senha aqui para um povo que tá pedindo para acessar o link. Já iniciamos. Tem um pessoal pedindo aqui, né? Prontinho. Podemos iniciar, Erlon? Podemos, padre. Fique à vontade. Acolhida e oração. Vamos que vamos. Muito bem. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, né? Nesse momento tão importante. Estamos estudando aí o livro de José, mais conhecido como José do Egito. E vamos pedir esta proteção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste mês de Maria, celebrando a mãe de Jesus, José, o pai
de Jesus, este homem justo que acompanhou Jesus na sua caminhada, acompanhou Maria. E também vemos José do Egito, este homem também que passou por várias tribulações, mas com a fé em Deus continuou a sua caminhada. E nós temos esta oração de São José, pai de Jesus, né, que o anjo do Senhor não nos valeu, velai-me, São José, né, nas maiores tribulações, nas maiores aflições. E muitas vezes a gente também na nossa vida, né? Quantas vezes a gente passa por tribulações como José do Egito, como José, o pai de Jesus, né? Passam por dificuldades. Muitas vezes a gente desanima, né? Por que a gente está sofrendo? Talvez José do Egito, quando os irmãos dele venderam ele, né? Talvez poderia pensar, por que Deus permitiu acontecer isso comigo, né? Depois José na prisão, né? Lá também outro momento difícil da sua vida. Comparamos também a nossa vida. Quantas vezes nós passamos, às vezes, por dificuldades, por momentos de tribulações, e muitas vezes não entendemos, né, o que está acontecendo, né? E a certeza é que, mesmo de momentos ruins que aconteçam na nossa vida, Deus pode fazer algo maravilhoso para a nossa vida, como fez na vida de tantos homens e tantas mulheres que confiaram nele, assim como Maria, a nossa mãe, que colocou a sua esperança, a sua confiança em Deus. Por isso nós vamos pedir, né, o seu auxílio, vamos rezar juntos uma Ave Maria, para que a Mãe de Jesus esteja nos acompanhando neste momento de oração, nesse momento de reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nos preparando também para a grande festa de Pentecostes, que é esse final de semana, e o nosso acampamento, que é o Espírito Santo. Vamos pedir esta luz, né, que o Espírito Santo esteja iluminando este momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos acolher esta palavra, esses ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nós as almas acendei, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Deus, ilumine este nosso momento, esta nossa formação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, Erlon. Boa explanação, bom trabalho aí conosco. Estamos às ordens, a todos os ouvidos atentos aqui, hein? Obrigado, padre, obrigado. Boa noite, todo mundo. Beijão no coração de todo mundo. Saudade imensa. Olha lá, coraçãozão para todo mundo. Vamos lá, então? Todo mundo com o caderninho na mão, com a Bíblia na outra mão. Vamos fazer uma pequena retomada aqui, né? Uma rápida retomada. Vamos lá.
Lembrando que a gente, nesse período que a gente fala de José, a gente se propôs a falar de 3 assuntos, né? Era a utilização dos seus dons, fugir das tentações, e agora a gente entra no desfecho da história de José. Relembrando lá o que o Alexandre falava no começo, a gente lembra que José era o 11º filho de Jacó, e ele teve aqueles 2 sonhos, né? O sonho dos feixes de trigo que se dobravam, né, diante do feixe grande que estava no centro. Depois nós tivemos ele falando para Jacó e para os irmãos dele sobre o sonho, onde ele via que o sol e a lua e as estrelas se curvavam, né, diante dele. E aí surgiu toda aquela situação que o Alexandre foi falando para a gente lá atrás e a gente foi acompanhando. A gente percebe que quando a fome sobreveio naquelas terras, né, já pegando ali, fazendo elo de ligação para que a gente não ocupe muito tempo, Jacó pede para os seus filhos, né, lá em Gênesis, capítulo 42, né, vamos dar um tempinho, o pessoal que estiver pegando a Bíblia aí. Em Gênesis 42, logo o comecinho do Gênesis 42 ali, é o nosso primeiro versículo. A gente vê lá, Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Podemos, assim, viver e escaparmos da morte. A gente percebe que sobreveio realmente a grande fome, né? Aquela revelação que José teve, ela começou a acontecer. E aí vamos continuar a nossa historinha sobre José. A gente vê que, assim, a Bíblia vem nos narrando, e eu vou tentar trazer o mais próximo possível da nossa realidade dentro dos nossos acampamentos, né? A Bíblia vem nos narrando que nessa situação, então, Jacó falou para os filhos dele: olha, a fome veio, as nossas terras não estão sendo suficientes para alimentar todo o nosso povo. Então, suba todos vocês até o Egito e tragam mantimentos para nós. Só que aconteceu algo diferente do que havia acontecido com José da primeira vez. Porque até aí, quem já apareceu na história? Benjamim. E Jacó não deixou que Benjamim fosse com ele. Então, eles foram até o Egito. Chegando no Egito, José já os reconheceu no meio da multidão, né? José já havia se passado ali um bom período, alguns estudiosos dizem algo em torno de 10 anos, e José então reconheceu os irmãos dele no meio da multidão. Então, José puxou os irmãos deles para perguntar, né, o que eles queriam. Então, eles disseram que foram ali para negociar o alimento. E José olhou para eles e falou assim: não, vocês são espiões. Só que José falava com eles através de um tradutor. José não falava com eles na língua hebraica. Entendia o que eles falavam, é óbvio, só que não se deixou mostrar no primeiro momento. Ele queria entender o que os irmãos dele realmente queriam ali. E aí eles disseram que não, né? E José foi perguntando, foi questionando, perguntou sobre o pai dele se ainda vivia, né? Eles disseram que sim, aí falaram sobre Benjamim. Aí José os acolheu, os deu o alimento necessário e eles, naquele momento, pegaram todos os alimentos e retornaram. Só que José fez algo um pouco assim estranho para a gente no primeiro olhar. José pegou todo o dinheiro que eles haviam dado e colocou de volta no saco de trigo que eles haviam ido buscar. Então, eles retornaram para a terra. No meio do caminho, eles foram dar uma olhada nas coisas e perceberam que o dinheiro estava dentro da bolsa. E eles tiveram muito
medo. Ficaram atemorizados com aquela situação, né? Mesmo porque, olha, dando uma escapadinha aqui, José segurou um deles com ele. Porque para eles provarem que não eram espiões, eles teriam que retornar para a terra e voltar com o irmão mais novo, para que José tivesse certeza de que eles não eram espiões. E aí eles ficaram, né? Imagina a gente, né? Você vai negociar com a pessoa que é o governador do Egito, o cara mais poderoso do momento. De repente você pega o que você precisava e retorna. E você vai olhar as suas coisas, você percebe que o dinheiro que deveria ter sido pago estava dentro das suas coisas. E pior ainda, o teu irmão ficou lá. Um dos seus irmãos ficaram lá com ele, seguro. E eles retornaram e foram conversar com o pai deles, né? Aí eles apresentaram toda a situação, falaram que o governador do Egito havia recebido e o governador do Egito havia desconfiado que eles fossem espiões e que havia retido um dos irmãos dele. Porém, que eles levassem Benjamim como prova de que não eram espiões. E aí Jacó falou assim, não, jamais. Um filho meu já foi tirado. Não permitirei que o outro filho seja também. E aí eles até propuseram no primeiro momento, né? Fizeram a proposta, não, pai, a gente leva e depois a gente arca com o que for acontecer. O pai dele, não vão levar Benjamim. E a gente percebe que no andar da carruagem, aquele alimento não deu para manter todo mundo por muito tempo. E aí Jacó chega de novo nos filhos, vocês vão ter que retornar no Egito e negociar com o governador. Aí Judá fala para ele, olha, pai, isso é o seguinte, o senhor está lembrado que a gente precisa levar o Benjamim. Primeiro, nós não seremos recebidos. Depois que a gente não vai conseguir voltar. E aí, com muita insistência de Judá, né? E vamos lá recordar, lá no começo da nossa história, que Judá foi o primeiro que teve a ideia, a hora que viu José vindo, lá de longe, com aquela capa bonita, e gritaram, olha, o sonhador está vindo. Quem foi o primeiro a citar, a dizer que era para pegar José e dar um sumiço nele, para matar José? Foi Judá. Nesse momento, Judá pegou e falou assim, não, quem quiser acompanhar comigo, lá no 43, capítulo 43, versículo 8 e seguinte. Ok? Vamos lá? E Judá disse a Israel, seu pai, deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo, poderemos viver, e escaparemos à morte, nós, tu e os nossos filhinhos. Eu respondo por ele. É de mim que tu reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já pela segunda vez, estaríamos de volta. E aí a gente tem lá a resposta. Se assim é, diz-lhe Israel, tomai em vossas bagagens os produtos da terra e levai-os como presente a esse homem. Jacó tinha esse quê de barganha, né? A gente percebe que Jacó, quando ele foi encontrar com o irmão dele, Esaú, o que ele mandou na frente para tentar fazer com que Esaú percebesse que ele tinha muita consideração pelo irmão, e para que o irmão o recebesse bem, foi mandando presente. E da mesma forma ele agiu com José. Já era meio que um costume que vinha sendo passado de geração em gerações. Lembra que a gente falava de algumas coisas que a gente vem trazendo das nossas gerações e vai virando meio que um costume dentro das nossas realidades? Então ele deixou, mesmo porque ele acreditava que um dos irmãos dele já não, que o Simeão, no caso, que era o irmão que havia ficado com José, já não existia mais. Para Jacó já tinha perdido José e tinha perdido Simeão. Mas diante de toda a situação, da fome que vinha ali atormentando o espaço, ele deixou que o irmão fosse. Na hora que eles chegaram no Egito,
José já percebeu eles de novo, de longe, no meio da multidão. José mandou recebê-los dentro do palácio. E aí veio o desespero em cima deles. Eles, opa, dentro do palácio, dentro da casa de José. Bom, primeiro, nós saímos daí, o dinheiro estava dentro da bolsa. Pagamos o homem, mas o dinheiro estava com a gente ainda. Então, rolou, lascou. É cadeia na certa, não tem para onde correr. E aí os soldados egípcios já ficam aqui tudo em volta ali, todo mundo atento, todo mundo ligadão, porque José falou assim, ó, pessoal, fique esperto com essa galera aí. Né? Demorou muito para voltar, então já ficou todo mundo ali meio em cima do... Eles devem ter percebido um pouco daquela pressão. Eles se juntaram ali e foram conversar com um dos homens de confiança de José. E aí eles falaram, olha, se vocês estão fazendo isso conosco, se vão prender a gente, porque da primeira vez que viemos aqui a gente pegou o trigo de vocês e a gente retornou e por sei lá, por uma situação que a gente não entendeu, o dinheiro apareceu na nossa bolsa, você nos perdoe, mas não fomos nós, foi tentar se justificar. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, foi eu mesmo que coloquei de volta, e aí eles, assustados, também não entenderam o porquê. Mas José tinha uma cartada dessa vez. José recebeu todos eles, fez um grande banquete, sentou separado os hebreus dos egípcios, porque os egípcios não aceitavam muito os pastores naquele período, naquela época, não se misturavam, era costume deles. E aí, depois que todo mundo comeu, José falou para eles, olha, peguem todo o alimento que vocês precisam e levem de volta para a casa de vocês. Porém, a um dos seus serviçais, José falou assim, pegue a minha taça, essa taça que eu bebo, a minha taça do coração que eu gosto, é o meu copo principal aqui da minha mesa, coloque dentro do saco do filho mais novo, do Benjamim, sem que eles percebam. E da mesma forma ele devolveu todo o dinheiro que eles pagaram, colocar dentro do saco e eles retornaram para a terra. E ao retornar para a terra, José esperou algum tempinho e falou para o serviçal dele, falou assim, agora você vai atrás deles e fala dessa forma que estou te dizendo. Alguém furtou, alguém roubou o cálice do meu mestre e traga-o para mim. E aí ele alcançou os irmãos de José. E aí, a hora que aconteceu toda aquela situação, os soldados egípcios chegando, eles perceberam novamente aquela situação do dinheiro de volta, o soldado falou assim, olha, um de vocês roubou o cálice do meu mestre. E eu preciso levar de volta o cálice e vou levar a pessoa presa. Vai virar escravo do meu chefe. Então, já pensou a situação? Imagina Judá, né? Judá tinha dito tudo aquilo para o pai dele. Já vinha com toda aquela situação, aquela entrega de José, o peso de ter entregado José, parece que começou a pegar um pouquinho Judá, vocês já começam a perceber aí no desenrolar da história, não só Judá como seus irmãos. E aí eles foram olhando, saco por saco, do mais velho ao mais novo. E a hora que chegou no saco do mais novo, que eles encontram lá? A taça, o cálice de José. Nessa hora, Judá já, meu Deus, e agora o que eu faço? Eles vão levar o menino preso, eles vão matar o menino. Levaram todo mundo de volta, recolheram todo mundo para o Egito. A hora que chegou no Egito, José falou para eles, olha, eu aceito vocês na minha casa, vocês pegam todo o trigo, retornam para a casa de vocês e ainda me furtam da minha casa. Aí, nesse momento, a gente percebe que a gente começa a entrar no nosso último passo. Qual é o nosso último passo? A gente vai falar sobre perdão. A gente percebe que a hora que José retira Benjamim do meio deles e fala que Benjamim vai se tornar o escravo dele, alguém pula na frente. Alguém se lança. Judá se lança na frente. Aí Judá chega em José e fala assim, meu senhor. Ele se prostra diante de José e começa a falar com José, meu senhor. Não fique o menino, que fique eu. E ele conta para José a promessa que ele fez ao pai dele. Nisso José dá uma disfarçada e sai e vai chorar escondido. E José se derrama em prantos.
Passa um instante, José se recompõe, retorna. Aí José fala para os serviçais, saiam todo mundo daqui. E ficam só a comitiva dos hebreus que vieram. Nesse momento, José se mostra para eles. E aí José retira todas aquelas pinturas, né? Eles usavam aquelas coisas na cabeça, né? E aí eles tiram todo aquele paramento, né? E aí eles percebem que realmente era José e eles ficam assustados, porque até então eles haviam perdido José. Aí José abraça eles e a Bíblia nos conta que José beijou do mais velho. Primeiro ele beija Benjamim, né? Ele chega no Benjamim, ele tira a saudade ali, ele beija, ele abraça. Aí ele vem beijando do mais velho ao mais novo e fala para eles: olha, vai buscar o pai. Vai buscar, conta para ele tudo que vocês viram aqui, tudo que aconteceu, conta para ele que eu estou vivo e fala que eu vou pegar todos vocês, todo mundo que nosso pai trouxer e vou colocar na terra mais fértil do Egito, para que vocês não passem fome, porque por 2 anos a fome já está assolando nossas terras e ainda durará por mais 5 anos. E tudo o que aconteceu até agora não foi por culpa de vocês, foi porque o Senhor assim permitiu para que hoje eu estivesse governando o Egito e não faltasse alimento para Jacó e a nossa família. Para que a nossa posteridade continue, para que a gente não morra, para que a gente não se perca, para que não acabe, não dizime a população dos hebreus. Para que a nossa posteridade seja como as estrelas do céu, como as areias da terra. Vai e conversa com o nosso pai. E traga ele para cá. Então eles foram. Foram e conversaram com Jacó, e Jacó não acreditava. Eles contaram tudo o que aconteceu, conforme aconteceu, e aí Jacó decidiu ir. Falou assim, não, vamos para o Egito, vamos. Porque Jacó ainda tinha uma certa resistência, porque a terra prometida era Canaã. Então, na cabeça de Jacó, ele deveria permanecer em Canaã, ele não tinha que ir para a terra do Egito. E a gente vê que no decorrer da história, quando Jacó sai da sua terra, no meio do caminho, Jacó para e pensa. Parece que Jacó para e fala assim, né? Eu não tenho que ir para lá, a promessa é aqui. O que está acontecendo? O negócio está bagunçado. A gente vê que o Senhor vem em sonho a Jacó e fala assim para Jacó, Jacó, vai, é projeto meu. A terra de Canaã vai ser de vocês. Lá na frente, o pessoal vai retornar. Mas vai. Agora é necessário que você vá. E Jacó vai. E a Bíblia narra quando Jacó chega e aquela festa, né? E José de novo chora. Abraça o teu pai e chora. E se derrama em pranto. E José abraça de novo seus irmãos. E beija cada um e chora. E se derrama em pranto. Meus irmãos, essa história de José, ela nos assemelha muito à história da salvação. Porque a gente vê que durante todo o período a gente não escuta narrativas de reclamações de José. E a gente percebe que nesse desfecho da história de José, José exala perdão. A gente percebe assim que José fez todo um teatrinho, ele bolou toda uma história para ver se realmente havia arrependimento, para ver se não havia arrependimento, ou, de repente, não foi uma historinha simplesmente bolada por José. De repente, realmente, José deixou na hora sair aquilo de ruim que ficou guardado dentro dele, ficou ali estrangulado, ficou ali engasgado durante muito tempo e tentou fazer com que os irmãos dele, de alguma forma, sentissem alguma dor, algum peso. Mas aqui para a gente, o que nós precisamos entender aqui é que assim, ó, Deus, eu vou usar uma frase que o Astromar utiliza muito, no entanto, é a frase que deu início ao último livro dele. Deus não evita, ele muda o final. Quer dizer, ele não vai evitar as coisas na minha vida, ele não vai evitar as coisas na tua vida, mas ele vai mudar o final dessas coisas. Ele vai colocar o dedo dele, a digital dele em cima da sua digital, e aí ele vai escrever uma nova história.
Não sei se em cima de uma aprovação, de uma situação de vida que você tenha. Agora, necessariamente, a gente vai falar sobre perdão. Por quê? Porque a gente está falando em reestruturação do povo de Israel de dentro para fora, das suas feridas a um povo que vai se tornar o maior povo de toda a história. De um povo que não tinha nada para um povo onde vai nascer o Salvador, o Rei de todas as nações. Então, nesse mesmo instante, essa vida de José, essa história de José, ela cabe na minha e ela cabe na tua vida. Por que ela cabe na minha e na tua vida? Porque a gente percebe que José, o pranto de José era um pranto que jogava para fora tudo que ele tinha de ruim e acolhia todos aqueles que vinham. Ele perdoava realmente os seus irmãos, de coração aberto. A gente, às vezes, perdoa as pessoas e a gente fala assim, eu perdoo, mas não preciso conviver, né? Não preciso ficar junto. Mas José não, José perdoou e falou assim, não, venham e ainda darei o melhor que existe no Egito. Judá, você que queria a minha morte, Rubem, você que queria a minha morte, eu quero vocês comigo, com sua família. Olha como vai além o perdão de José. O perdão de José ultrapassa a fronteira do irmão dele e atinge os filhos do irmão, atinge as mulheres do irmão, atinge os bens do irmão e os levam para a sua terra mais fértil. Ele pega assim, olha, o que eu tenho de melhor aqui dentro do Egito, não está nem comigo, porque não é lá que eu estou morando, eu estou tendo que administrar as coisas aqui. Mas o que eu tenho de melhor dentro do Egito vai ficar para vocês, que queriam a minha morte, que me venderam aos ismaelitas, que quando eu contei o sonho lá no começo, zombaram de mim. E se vocês prestaram atenção e acompanharam a leitura do Gênesis, vocês vão perceber que quando José falou do sonho dele, Jacó já havia dado a revelação do sonho. Porque Jacó pergunta assim, quando José fala, pai, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Aí Jacó fala assim, que conversa é essa, meu filho? Por acaso você quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinaremos para você e que você governará acima de nós? Porque quando a gente vê na criação do mundo, a gente vê que quando Deus criou o sol, Deus disse assim, o sol governará o dia. E quando Deus fez a lua, disse assim, a lua governará a noite. Quer dizer, as grandes cabeças se inclinariam para José, o filho mais novo. Então José já tinha tido essa revelação. Mas ninguém havia dado corda, né? E aí quando Jacó tinha tido a revelação, né? E quando José os recebe de coração, assim, porteiras abertas, para que entrasse todo mundo, não ficasse ninguém de fora. E como a gente tem dificuldade em perdoar. A gente costuma iniciar as formações de acampamento, e quando a gente começa as formações, uma das coisas que mais atrapalha durante todo o processo são situações de desentendimento entre as equipes. Desentendimentos pessoais, desentendimentos dentro de casa, familiares, com a família, porque o marido não fez o acampamento, porque a esposa não fez o acampamento, porque a mãe não fez, a mãe critica o filho. E N situações são infinitas. E a gente pensa assim, não, eu vou no acampamento, que eu vou trabalhar por Deus para resgatar a vida de outras pessoas. Para que essas pessoas entendam um pouco sobre perdão. E olha como eu sou hipócrita quando eu penso assim. Por quê? Porque nós não conseguimos solucionar muitas vezes as nossas situações de conflito do lado externo e tentamos entrar no acampamento para solucionar problemas, conflitos e situações de outras pessoas. E essa abordagem de toda a história do povo de Israel, que a gente percebe que agora a gente fecha o Gênesis e a gente vai dar início ao Êxodo, a gente percebe que ele fecha com perdão. Gente, que fenomenal isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele encerra o Gênesis falando de perdão. E daqui a pouco a gente vai retomar um pouquinho a abordagem da história, porque ainda não a finalizamos. Mas olha, quando a gente inicia esse processo de formação, a gente precisa
pensar assim, para que eu possa realmente iniciar, seja como coordenador de equipe, seja como equipe. Fui convidado para trabalhar no acampamento. Ah, legal. Joia, eu quero, eu amo, tá lá dentro, tal, tem todo aquele ambiente, aquele pedacinho do céu. Mas primeiro você já sentou quando você recebeu um primeiro convite, pegou um caderninho assim, igual a gente está pegando agora, e falou assim, bom, eu fui convidado a trabalhar no acampamento, então vamos lá. Eu podia fazer uma análise da minha vida, como eu estou nesse instante, né? Vamos ver, situações de perdão. Vamos tentar identificar aqui. O que eu tenho aqui de situações que eu preciso de perdão para mim ser realmente livre, aberto lá para dentro do acampamento? Porque a gente vai ver lá se não me engano, em Mateus, onde ele narra assim que o Senhor fala para a gente, né? Antes de ir para a Assembleia, reconcilie-te com teu irmão. Então, antes da gente ir para dentro do acampamento, de aceitar esse primeiro pedido, a gente precisa fazer essa análise na nossa vida. Onde e quais são as situações de perdão que eu preciso resolver na minha vida? E aí a gente pega um caderninho e vai lá, vamos fazer uma análise lá e começa a listar 1, 2, 3, começa a aparecer algumas situações, né? E aí algumas situações começam a fazer o que com a gente? Começam a gerar emoções, sentimentos ruins, sentimentos de angústia. Mas esse aqui perdoar, mas me fez tanto mal, né? E como que eu vou pedir perdão? E a dificuldade que a gente tem em aceitar isso, até mesmo que quando a gente tem algum problema com alguém, né? É engraçado, mas aquela pessoa que a gente tem problema, volta e meia, está passando na nossa frente, parece para a gente lembrar do problema, né? E eu costumo dizer muito que situações mal resolvidas, elas retornam no futuro e nos dão um tapa maior ainda, quando não aprendemos com ela. Em especial as situações de perdão. Quando não aprendemos a perdoar, a situação vai ficando pior, pior, e lá no futuro ela volta muito mais pesada. E fica muito mais difícil de resolver a situação. E aí a gente percebe na situação de José ali, José montou um teatrinho. A gente percebe em José também que ele teve uma explosão de emoção. A gente está começando a olhar agora um José que é parecido ao Erlon, que é parecido à Rafaela, que é parecido ao Alexandre, que é parecido ao nosso sacerdote, um José ser humano. Porque a hora que ele viu os irmãos dele, com certeza alguma emoção ali deu uma apertada no pescoço dele, que ele podia ter se apresentado como José no primeiro momento. Não precisava ter montado aquele teatro, ele prendeu lá o irmão dele, ele segurou o irmão dele, que deve ter ficado angustiado. O pai dele ficou angustiado porque havia perdido um outro irmão. Olha a situação com que, de repente, a gente não perdoa no primeiro momento, a gente arrasta, às vezes até querendo forçar alguma outra situação para descontar aquela raiva que a gente sentia. E aí isso vai criando uma proporção muito maior do que aquilo que a gente queria no primeiro momento, né? De repente, a minha intenção ali, Erlon, José, era só ajudar a sentir na pele, perder o irmão por um instante, porque José não ia matar o irmão, né? José ia devolver o irmão, isso era fato. Mas aí o pai ficou sabendo, o pai entristeceu mais o restante dos familiares, entristeceram os irmãos no meio do caminho, os filhos dos irmãos, consequentemente. E quantas vezes nós não fazemos isso? E mesmo assim a gente continua indo para dentro do acampamento e fazer aquela análise sobre o perdão na nossa vida, sobre as nossas faltas, as nossas situações de pecado. Não buscamos um sacerdote para fazer uma bela de uma confissão. Ou melhor, primeiro buscamos reconciliar com o irmão e depois retornamos ao sacerdote para pedir o perdão verdadeiramente de coração. Por quantas e quantas oportunidades nós não estamos nos relacionando dentro do acampamento dessa forma? Quando, pior ainda, né? Dentro da nossa própria equipe. Às vezes com o nosso coordenador de equipe, com o nosso diretor espiritual, e como acontece, como o diretor espiritual toma chibatada nas costas. Às vezes a gente tem medo, a gente acha que o acesso com o diretor espiritual é complicado, é difícil, porque, nossa, é um sacerdote, nossa, ele conhece muito.
essa mesma ideia que nós tínhamos, que nós fomos desmistificando de Abraão, Isaac e Jacó, que a ideia era mostrar para cada um homens igual a mim, igual a você, é a mesma ideia de desmistificar o sacerdote, desmistificar o coordenador geral. Mostrar que somos seres humanos, simples, passíveis de erros e de acertos. Precisamos perdoar e ser perdoados, muito mais ainda, porque muitas vezes nós não percebemos as situações que acabamos fazendo, como José, né? De repente queria só dar uma cutucadinha nos irmãos e acabou atacando o pai, um e outro, sem querer. E aí a gente já passa para uma nova parte, né? Porque quando a gente fala em perdoar plenamente, a gente precisa entender que para perdoar, eu preciso me perdoar também. Você ter uma aceitação de tudo aquilo que aconteceu, você ter um entendimento de tudo aquilo que aconteceu, para que você possa dar um pleno perdão, assim como José deu o pleno perdão ali na frente, né? Ali no fim da nossa história, no nosso desfecho. A história volta a contar para a gente aqui que lá na frente, né, quando teve a morte de Jacó, os irmãos de José falaram assim: e olha que eles já haviam ido para a terra do Egito, José havia acolhido todos eles, já haviam recebido, deu a melhor terra para eles, e assim, eles viraram a nata do Egito, né? Porque o povo do Egito que vivia lá, que tinha prestígio dentro do Egito, não recebeu as melhores terras, não recebeu as terras do lado do Nilo, onde as terras manavam realmente um leite e mel, né? Porque o Nilo, ele aquelas áreas ali em volta do Nilo ainda dava para fazer plantações, e o povo ficou ali por muito tempo, dava para cuidar dos seus animais, que eles eram grandes pastores, né? E olha que o povo do Egito não recebeu isso. E assim, e eles começaram com eles, já correu, eles falaram assim: e agora? Agora lascou. Porque agora o pai morreu. Enquanto o pai estava vivo, a gente tinha. O pai morreu, nós não vamos ter mais. Ah, agora José vai se vingar da gente. Olha o que a falta de perdão dentro de mim faz comigo. Porque assim, José havia dado plenamente o perdão, então José estava livre. José era um homem que estava aberto, livre, tranquilo, leve, mas os seus irmãos ainda carregavam a culpa, o peso do pecado. Seus irmãos ainda traziam sobre suas costas todo o fardo do pecado, o medo de José um dia colocar na balança as culpas deles. Então, enquanto José exalou o perdão plenamente, eu, como Judá, não o recebi plenamente. Às vezes isso acontece comigo também, dentro do acampamento. Às vezes o irmão lá do acampamento chega em mim lá no momento que proporciona isso, aquilo, outro, e fala assim: irmão, me perdoa. Aconteceu isso, 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 me perdoa, perdão. A esposa, às vezes comigo em casa, a gente, né, que às vezes a briga ela sai rapidinho, no estalo de dedo, né? A reconciliação ela demora no estalo de todos os dedos, do pé, da mão, né, estralar tudo que tem pela frente. E aí o irmão vem e pede perdão, né? Aí você perdoa plenamente. Mas aquele irmão ainda fica com aquele resquício. Nossa, será que realmente recebi esse perdão plenamente? Então nós precisamos nos perdoar. E então receber esse perdão. E deixar com que esse perdão seja pleno. Né? Deixar com que esse perdão seja pleno. Por quê? Porque dessa maneira eu vou estar livre e leve como José. E vou poder também exalar essa leveza, esse amor de Deus que aparece através do perdão, que deixa com que o Espírito Santo entre, transborde a graça. Lembra da calha entupida que nós falamos em uma das reuniões anteriores? Ela atrapalha a água descer, esse é o pecado. Então, deixa esse vão ser limpo, deixa a água descer abundantemente sobre mim e poder ir ao encontro daquele que está vindo fazendo acampamento. Aí sim, eu estou sendo verdadeiramente equipe, verdadeiramente comunidade. Né? A gente entra no acampamento, a gente sabe que o acampamento ele é querigmático.
E aí a gente vai falar dentro do acampamento do amor, do pecado, da salvação. A gente vai falar da fé, da conversão, vamos falar do Espírito Santo, a gente vai fechar com comunidade. A gente percebe que todo o projeto salvífico, quando Jesus inicia a vida pública dele, ele vem fazer as denúncias, denunciar a vida pública que aquele povo levava, ele vem denunciar o pecado, ele vem falar do reino de Deus. Mas para isso é necessária a conversão. E a gente percebe que é um ponto que é muito pegado dentro do querigma, né? Pecado, salvação, fé e conversão. Parece que tem 3 pontos que falam da mesma coisa, né? Pecado, salvação, fé e conversão. Por que o Senhor colocou tanto tempo em cima dessa situação? Porque essa situação ela já vinha desde Abraão, de Isaac, de Jacó, situações de pecado, situações que precisavam de cura, de libertação, situações que precisavam com que o seu filho, o escolhido teu, o teu eleito do meio do povo, retirado do meio daquela sujeira, aceitasse a graça e deixasse a graça fluir, porque se a graça não chegar no coração limpo, no coração livre, no coração puro, a graça não vai conseguir fluir. Porque nós não estaremos dando testemunho de vida. E aí o irmãozinho que está lá dentro vai falar assim, ele vem falar para mim de perdão, ele está trabalhando lá numa cozinha, ele está trabalhando lá na intercessão, mas olha, ele vive brigando com a esposa, ele vive de mal com a mãe, ele vive com problemas com o pai, ele vive sem se reconciliar com o teu irmão, ele vive sem se reconciliar com o teu patrão, com o teu funcionário. É uma pessoa de difícil lida. E aí o que a gente faz? A gente coloca o nosso acampamento inteiro em contradição. Olha o peso do que nós fazemos. Pelas nossas atitudes. É difícil? Não é fácil, porque a história narra a dificuldade que os irmãos de José tiveram em aceitar o perdão, em pedir o perdão. No entanto, eu não quis fazer uma leitura de trechos da Bíblia, porque eu quero que desperte isso em cada um de nós. Quero que a gente terminasse a reunião, a pessoa fala assim, não, eu quero ler, porque ficou um trecho aqui que eu não consegui ligar. Não, você realmente não vai conseguir ligar, se depender de mim, porque você vai precisar ler. Você vai precisar ter sede de Deus. Você vai precisar ter vontade de se alimentar desse Deus, de buscar na Bíblia essas orientações, ler o passo a passo, ler as notas de rodapé, buscar o que o catecismo da Igreja Católica diz, buscar, de repente, orientação com o nosso sacerdote, porque isso tem que fluir no teu coração e no meu coração, nesse momento. E a gente vai estar aqui para tirar dúvida, é óbvio, né? A gente vai ter a partilhando aí daqui a pouco, aí na quinta-feira, mas precisa surgir essa vontade no meu e no teu coração. E outra coisa que a gente precisa, eu deixei até anotado aqui para não esquecer de falar, situações de perdão, o processo na vida de cada um é diferente. Cada um tem um tempo. Não só o processo na situação de perdão, mas também o processo o processo em toda a situação de fé e conversão e perdão, né? Porque às vezes você consegue liberar um pouco mais fácil o perdão e outra pessoa nem tanto. Então a gente precisa entender o momento daquela pessoa. Você precisa fazer uma empatia, precisa entrar dentro da pessoa, sentir-se como ela, entender as dificuldades que ela passou com todo aquele problema que nós criamos, se colocar no lugar dela e pensar, não, realmente, se eu tivesse a vida dela, a situação que ela se encontra, eu entenderia essa situação com mais dificuldade. Então, eu vou entender que essa pessoa está tendo dificuldades com essa situação e vou entender e vou amá-la assim mesmo. E continua dando tempo para o processo dessa pessoa se finalizar. E assim nós vamos crescendo como uma verdadeira comunidade cristã. Porque problemas vão ter principalmente com aqueles que estão mais perto. Você pode ver, os problemas que nós narramos no Gênesis são problemas familiares. E assim, quando eu falo problema familiar, eu falo de todo o acampamento, desde a nossa direção espiritual. Todas as equipes, né? E vou falar de uma equipe que às vezes se acha como não sendo equipe, que é a equipe externa, ela é sim acampamento, ela é sim
equipe fundamental e ela está assim, inserida no meio e no contexto do acampamento. E deve sim dar testemunho enquanto está fazendo a sua externa. Antes e depois do acampamento também. Finalizando a nossa história aqui, vocês percebem que tudo isso aqui a gente já fecha o livro do Gênesis e a gente vai entrar dentro do Êxodo, né? A gente tem uma nova proposta para as próximas formações, uma proposta querigmática para entrar dentro de assuntos do acampamento e depois retomar com algumas formações específicas em algumas áreas. A gente ainda vai fazer um bate-papo com o Alceu, com os nossos orientadores espirituais, mas eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: lá no capítulo 49, antes de Jacó falecer, antes de Jacó vir à morte, ele chama os filhos dele. Quem quiser pegar lá a sua Bíblia, Gênesis 49. E aí você vai perceber que, assim, que o Senhor já começa a deixar traços da promessa messiânica, do Jesus que há de vir. E você começa a entender um pouquinho mais dessa ligação do Antigo Testamento, de todo o processo do Pentateuco, dos 5 livros, de todo o processo histórico, do processo profético, até a vinda de Jesus Cristo. Porque quando Abraão chama os seus filhos, ele tem a revelação de Deus para que ele dê uma bênção especial em cima de cada um dos seus filhos. E aí eu vou falar de um dos filhos dele. Eu quero falar de Judá. E o engraçado é que assim, Judá queria matar José, aí Judá se arrependeu, foi lá e falou assim: não, pai, eu levo Benjamim. Benjamim ficar, o peso cairá sobre mim e sobre a minha família. Se mostrou um grande homem dentro desse processo de perdão, do pecado, perdão, a conversão, a mudança. E aí Jacó chama Judá e fala assim, aqueles que vão acompanhar, no versículo 8, do versículo 8 ao 12. A gente vai ver lá, ó, Jacó falando para Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela boca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostram em tua presença. Filhote não, Judá, volta trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Vamos retomar aqui o versículo 10. Não se apartará o cetro de Judá. E depois, no andar da carruagem, quando a gente for conversando um pouquinho mais sobre outros personagens bíblicos, vocês vão entender que não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, a quem deve obediência os povos, no plural, como se fosse todos os povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta, leva com vinho suas vestes, com sangue das uvas o seu manto, o vinho aumenta o brilho dos seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Então aqui já começa a vir a nossa promessa messiânica, né? A gente percebe, falando aqui sobre o leão de Judá, a gente consegue perceber aqui ele falando sobre o cetro da tribo de Judá, até que venha aquele que por direito segurará o cetro diante de todos os povos, e todos os povos terão que se reclinar diante daquele que virá. Então, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Olha, estamos conseguindo cumprir o tempo hoje. E então a gente percebe
que essa ligação, né, dos dias com a promessa, com a vinda de Jesus. Mas espero que vocês tenham absorvido o máximo de informação possível e tenham conseguido entender todo esse processo, né? Praticamente assim uma pequena novela sobre a vida dos patriarcas até o nosso querido José, né? Todo o processo do povo de Deus, seres humanos comuns como eu, como você, que passam por erros e tropeços e acertos, mas que precisamos sempre estar nos reconciliando com Deus, nos abrindo para a graça. Vou retomar aqui o primeiro tema, que é deixar fluir dons. Mas para que se fluam os dons, é necessário que se haja perdão no meu e no seu coração. E aí, então, a gente precisa passar por uma fase que é muito difícil depois que a gente faz o nosso acampamento, que é começar a fugir de situações de pecado. Você pode ver, parece que ficou meio que, num primeiro momento, parece que é uma ordem regular, e a hora que a gente termina, parece que a ordem é irregular. Né? Parece que ela começou como 1, 2, 3, quando na realidade ela deveria ser 3, 2, 1. Tem-se a situação de perdão, você precisa fugir da situação de pecado para que você deixe os dons fluir através de você. E essa é a realidade dentro de nós, campistas. Dentro de mim, dentro de você. Porque quando nós fizemos o nosso acampamento, a gente teve um despertar. Né? Teve aí o querigma, teve um primeiro chamado, foi anunciada a boa nova, e nós compreendemos essa boa nova e nós entendemos as situações de pecado. E a gente foi lá e se reconciliou, e foi atrás do sacerdote, e deu perdão, e chegou no pai, eu amo você, pai, eu te amo, mãe, porque a gente vê isso como testemunho na hora que termina o acampamento, né? Quem quer dar testemunho? Os grandes testemunhos que a gente vê são situações de pessoas que tiveram problemas de relacionamento, problemas que precisam do perdão dentro da sua vida para ela poder continuar vivendo o seu acampamento lá fora. E aí, logo na sequência, todo mundo sabe que a gente recebe uma chuva de situações que tentam nos arrastar de novo para a vida das drogas, para a vida do pecado, para a vida do sexo fora do casamento, para a vida de situações de pecado diversas que sejam elas. E a gente vai fugindo. Não, eu quero trabalhar no acampamento, eu quero fazer isso, eu quero entrar na pastoral, eu quero entrar no movimento. Porque eu não sou só campista de acampamento, eu sou campista, igreja, tenho sim que me envolver dentro das pastorais e movimentos. E aí inicia a fase que os frutos começam a vir, começa a frutificar. Por quê? Porque você limpou todo aquele terreno. Sabe aquele terreno sujo? Aquele terreno que está lá na esquina, cheio de caco, o povo joga entulho? Você retirou todo o entulho, aí você jogou um adubão, daquele dubão, um adubão, e a terra voltou a ficar fértil. E aí você foi lá e colocou semente bacana, comprou aquela sementinha da boa e jogou lá e falou assim, aqui vai nascer um pomar, aqui vai fazer isso. Ele começou a frutificar. Assim somos nós. Assim é o processo em nossas vidas. Porque você percebe que quando a gente finaliza o Gênesis, José fala assim, venham todos vocês e se coloquem na melhor terra do Egito, na terra mais fértil. E é isso que o Senhor fala hoje para mim e para você. Venhamos todos. E eu os coloco nesse instante na terra mais fértil. Eu te passei todo o processo. Agora você está em terra fértil. Frutifique. Amém? Amém, Padre? Amém? Ó, seu. Vamos lá, compadre. Vamos lá. Lindo demais, né? Já finalizando. Lindo demais. Tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, com certeza, né? Senão não estaríamos aqui. Mas o Erlon teve essa participação pelo Espírito Santo mesmo. A família dele, a Rafa. Eu sei que ele está passando um contratempo aí de saúde. Conversei com ele no final de semana. Conversei ontem. Até fiquei um pouco apreensivo. Não tive uma resposta, daí que descobri que ele estava fazendo alguns exames, mas ele está aí firme e forte. A prova de tudo isso é que as dificuldades nos querem tirar do caminho, mas a perseverança é permanente, né?
estamos aí. Então, gratidão, que Deus te abençoe muito, Erno. Você e a Rafa, obrigado pelo carinho e pela força. Estou sabendo da tua recuperação, espero já estar tudo normalizado. E nós precisamos de você, precisamos do teu amor, da tua partilha, do teu coração aí, por inteiro, né? Talvez a gente tá ficando meio egoísta, mas se alguém quiser vai ter que pegar um pedacinho só, né, Padre Érico? E o Padre Paulo hoje não esteve por aqui, estava ocupado. Então, fica o nosso agradecimento a todos, né, que estão aí se disponibilizando, os campistas cheios de amor, ansiosos para saber uma data, eu acho que assim como eu, para gente já falar desse acampamento, desse possível, né? Mas estamos aproveitando muito. Então, às vezes, como tem falado nas formações, tira de nós alguma coisa e acrescenta muito mais, que é essa pandemia está nos trazendo essa proximidade e essas formações que serão, né, contempladas também fisicamente, presencialmente, com certeza, num futuro próximo aí. Então, daí fica o convite. Eu queria pedir para você, Erno, será que a gente poderia, da sexta-feira você tem compromisso? Podemos mudar de quinta para sexta? Nós conversamos ali, como é que você está de compromisso? Eu acho que dá sim, dá sim. Pode ser? Senão eu trabalho na sexta-feira, mas eu consigo chegar antes das 8h30. Sim. Eu estou perguntando, a Jana lembrou nós um compromisso aqui na quinta-feira, e daí a gente vai estar participando. Nós temos, eu vou contar para vocês, né, que é aniversário do nosso casamento civil, homem do céu. Eu achei que você ia falar que era o curso de noivos, online. Esse a gente já fez. 2 vezes. Prescreveu um, nós fizemos o outro. Caducou. Aham. A gente vai abrir o microfone. PhD em curso de casamento, hein? De noivo. A gente vai abrir o microfone de todos e daí... Minha azar. Boa noite! Isso, agora ficou o microfone daqueles que quiserem, né, falar alguma coisa, ficou aberto o microfone de todos, só que precisamos falar com o passado porque dá a microfonia daí, né? Levanta a mãozinha assim, ao seu ver. O Super Mario quer conversar, ó. Olha. Eu tô na casa também. Aqueles que quiserem conversar, aqui o microfone está aberto, é só clicar aí no aparelho e abrir o microfone, pode ficar à vontade. Quer mandar um recadinho aí? Pode mandar um recadinho para a namorada, para a esposa, vamos aproveitar. De repente lá para o irmão de tribo, né? Dá para fazer até uma janta, sei lá, alguma coisa assim. Agora é a hora. Só para dar mais uma reforçada, então o nosso próximo encontro a gente vai fazer uma partilha, né? Então sobre os 3 temas, né, que eu vou falar aqui para cada um, que é utilize seus dons, fugir das tentações e perdoar plenamente. Para a gente aplicando isso na nossa vida e a gente aproveitar isso na partilha, tá? Porque é momento de crescimento, é momento da gente aproveitar aí o que a gente está recebendo e aplicar isso na vida, né? Aplicar na minha também. Quem sou eu que um grande pecador? Só por Cristo Jesus mesmo, misericórdia. E aplicar isso e utilizar isso na nossa partilha da sexta-feira, porque, de repente, aquilo que está na minha vida vai servir para o irmão como um degrauzinho de escada, né, para nosso testemunho de vida. O que faz a diferença no nosso é o testemunho de vida. Então, vamos aplicar. E se tiverem dúvidas, anotem, tá, gente? O povo parece que não tem dúvida. Eu vou ficar ouvindo o povo da próxima vez, ao seu. Vamos chamar o povo para fazer as formações para a gente. É isso daí. Eu até quero chamar a atenção de um pedacinho da leitura aí do que você falou. Eu penso que José já era campista. Você viu que ele fez todo um aparato lá? Ele preparou com os irmãos
Então, ele já criou momentos. Então, nós estamos no caminho correto, no caminho certo. Ele já veio fazendo isso para nos mostrar, né? Ele já nos Criou mostrou. uma dinâmica, né? É muito bacana, sabe? Eu vi, percebi isso e ele fez como agora a gente tem a interpretação, como funciona, né? Então, vamos dar continuidade aí nessa nossa missão. A outro traço campista de José também. Ali o áudio não tá muito, o áudio não tá bom de quem tá falando. Ali que O áudio de quem tá falando aqui para mim não tá saindo. a gente tem aí várias situações, né? Ele era Não sei o que aconteceu aqui. Agora o pessoal estão ouvindo? Os técnicos aqui agora tá dando certo. Eu Ah, ok. Tá ouvindo, Alceu? Agora ele estava cortando aqui, não sei se todo mundo estava ouvindo. Todos estavam ouvindo? Agora, só para fazer um macarrão. então, o microfone de todos estão ligados. É aquele que quiser falar, se manifestar, é só clicar no aparelho e abrir aí. Oi? Ah, tá, entendi. A internet está instável. Está instável a mim? Deu sinal aqui no meio. Ah, tá. Então, eu tava falando, né, Alceu, tá ouvindo? Agora deixa eu só colocar a internet aqui num lugar melhor, que ela estava carregando bem, agora está. Pegar melhor. Acho que aqui pega melhor. Acho que carregou melhor. Então, a internet, de vez em quando, aqui, ele tem um transmissor aqui, um roteador, e ele, às vezes, ele dá um tilt. Mas tem um povo feliz aí. Eu tô olhando aqui, ó. Tem uns dormindinho, outros cobertinho. Olha só, tem até um de capuz ali, vermelhinho. Rapaz, até o meu sogro tá ali, olha só, rapaz do céu. Viu, tá ouvindo bem agora? É pra tá bom o som agora. Tá Oi? ouvindo bem aí? Agora eu tô. Tá ouvindo bem? Então, só falando aqui, né, retomando, eu falei assim, que José era tão campista que você vai perceber ali o pessoal que for retomar a leitura, que ele era chorão, ele chorava, a hora que ele se sentia mesmo, ele chorava, ele abraçava e ele beijava muito ali. Você vai ver que todas as vezes que ele ia buscar a reconciliação com os irmãos dele, ele abraçava e beijava todos os irmãos dele. Ele é um campista nato. É isso aí. Então, esse é o seu. Quer passar para o padre aí, o padre fechar uma bênção para a gente? Se alguém quer falar alguma coisa. Então, vamos localizar o padre Érico aí. Fica à vontade, padre, faz favor. Então, o convite já foi reforçado para sexta-feira, então, a partir das 20h30, pode ser, então, Erlon? Daí a gente vai publicar lá com você o convite? Pode sim. Fica à vontade, então, padre Érico. Um abraço, beijo a todos aí. E até sexta-feira. Vamos lá. O padre Érico está na área aí? Vamos achar o padre Érico. Oi? O padre Érico foi jantar, será? Não, o padre Érico está aí ainda. O seu microfone está fechado, padre. O senhor vai ter que clicar aí, faz favor. O senhor abre aí.
internet dele? O senhor está ouvindo, Padre? Padre, que está ouvindo? Só que caiu a internet dele? Não sei se ele está fechado, ele que está fechado lá. Ou será que nós conseguimos aqui? Padre está no cantinho, ele está passando. São Felipe. É o senhor que tem que abrir, fazendo favor, Padre. Agora você me ativou, homem. É que tem que clicar aqui e clicar aí. Você que tinha me travado aí, ó. É o que o senhor estava pensando, o senhor me deu um sinal aqui dizendo que eu estava pensando, fazer uma oração aí, então, treinou antes. Tá joia, então. Muito bem. Obrigado, o Erlon, né, pela explanação, né, sobre essa dimensão do perdão. Tão importante na nossa vida. Não dá Muitas vezes a nada. gente carrega, né, Fala bem. essas coisas ruins junto de nós, né? E precisamos, assim, com a graça de Deus, nos libertar disso, né? E é Deus que nos dá a força para que a gente se liberte. E é tão gratificante quando a gente pede perdão, quando a gente dá o perdão ao nosso irmão. É uma graça muito grande que a gente recebe na nossa vida e uma libertação também, né, na nossa vida. Só quem é egoísta é que não consegue dar e receber o perdão. Então vamos pedir, né, que Deus abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos, assim, viver a graça do perdão, a graça do amor de Deus dentro dos nossos corações, também dentro do acampamento. Isso é tão importante, né, dentro do acampamento, a gente viver o amor de Deus, né? Esse amor que vem nos perdoar, vem nos curar, porque a falta do perdão é um mal que não só causa danos, né, para as outras pessoas, como para nós mesmos, né? E isso fecha nosso coração, fecha a nossa vida, a graça de Deus. Vamos nos colocar diante de Deus misericordioso, aquele que nos convida ao amor, a amar como Jesus nos amou. E o próprio Jesus, né, diz a Pedro, quando Pedro indaga, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus dá esta resposta belíssima, né, que quer dizer sempre, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, sempre o perdão é algo importante para a nossa vida e Jesus morre na cruz. Eu digo que se Jesus ali não perdoasse aquelas pessoas, talvez ele perdia o paraíso. E Jesus morreu na cruz perdoando. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então vamos pedir esta graça, que Deus abra o nosso coração, que saibamos nos reconciliar primeiro conosco mesmo, né? Aquilo que o Erlo falava, às vezes a dimensão mais difícil, né? É nós nos perdoarmos, né? E também dar esse perdão às pessoas que precisam, não ficar esperando, porque muitas vezes a gente fica esperando que a outra pessoa venha até nós, venha se humilhar, venha pedir perdão, porque foi ela quem fez a coisa errada, né? Mas muitas vezes é nós, né, que temos que ir ao encontro do nosso irmão e dar o perdão, porque isso faz bem para nós. É fazer bem para outra pessoa, mas faz bem muito melhor para nós, né? Então vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, agradecendo o Erlo, a sua esposa, o casalzinho que vai estar de aniversário essa semana, quinta-feira, né, a sua esposa, que Deus os abençoe. E estamos aguardando o casamento, hein? Acho que esqueci? Não esqueci. Vamos nos preparar, né? Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, agradecendo nesta noite por tudo aquilo que Deus realiza em nossas vidas. E esta grande oportunidade de nós refletirmos sobre o perdão, quão importante é na nossa vida de acampamento, na nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, viver esta graça. Talvez hoje muitos não vão até ao confessionário, porque às vezes estão fechados a esta graça. Acham tantas desculpas
tantas coisas que colocam de empecilho para não receber esta graça de Deus em suas vidas. Vamos nos colocar nessa graça. Deus tem algo muito de bom para nos dar, para nos agraciar. E o seu perdão é algo maravilhoso para a nossa vida. Peçamos nesta noite que os anjos da guarda nos guardam, nos defendam de todos os perigos e males. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Um abraço a todos, um bom descanso. Nós temos uma jaculatória que nós usamos à noite. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, bom descanso a todos.